Seja muito bem-vindo ao Papo de Fibra, o podcast do Grupo Fibratech que vem para fazer uma extensão da melhor hora do seu dia. Hoje a gente tem o privilégio de estar falando com o Lucas Assis, né? Depois ele vai ter a oportunidade de se apresentar melhor, mas ele tem um impacto um pouco emocional esse podcast, porque o Lucas se tornou um grande amigo e ajudou muito nessa construção, né, da Fibratech, que começou com o Tecnofit Academia, para quem não sabe, um dia a gente vai falar sobre isso aqui. E hoje a gente tem a oportunidade de trazer esse cara, que é um cara ímpar, vocês vão conhecer um pouco mais dele, para estar falando da história dele aqui dentro da empresa, né, gerando essas conexões com as pessoas que nos ajudaram e nos ajudam a construir essa empresa. Vamos lá, Lucas. Eu queria que você se apresentasse, falasse para a galera seu nome completo e, e aí a gente dá seguimento ao nosso bate-papo. Pode ser? Com certeza. Eu agradeço primeiramente ao Grupo Fibratech, ao Papo de Fibra. É um prazer estar aqui. Eu que iniciei a minha carreira profissional na antiga Tecnofit, que mais tarde veio a se tornar Fibratech. Bem, eu sou personal formado aí há mais de 15 anos. Gosto muito de estudar assuntos relacionados a dores musculares esqueléticas, relacionando isso com treinamento de força. E além, do trabalho de personal trainer, eu também tenho um Instagram, né, que é o Portal Sinapse, em que eu e o Hugo, né, que estamos aí juntamente aí no Portal Sinapse, a gente faz conteúdos semanais sobre exercício, saúde, tudo linkando, a questão do exercício com a saúde e a ciência. Então a gente faz essa conexão, por isso que se chama Portal Sinapse. Fica a dica aí, né? Depois a produção coloca aí o arroba aí do Portal Sinapse, porque o nosso objetivo aqui é trazer conteúdo de altíssima qualidade. E aí vocês já verem, né? Já estão vendo aí pela formação do Lucas, né? E o tempo de formado e a experiência que ele tem, o expoente de conhecimento que a gente tem aqui na nossa frente, vocês vão poder conhecer um pouco mais ao longo da nossa entrevista aqui. Bom, Lucas, vamos começar, né, pelo princípio. Como que você entrou na Tecnofit na época, né, a origem da Fibratech, como que foi esse processo? Perfeito. Primeiramente, foi uma coisa com muita emoção, porque a minha carreira profissional nasceu na Fibratech, né, antiga Tecnofit. Então, quando vocês estavam abrindo a academia Tecnofit, no dia 2 de fevereiro de 2010, foi o dia que eu estava colando o grau, estava me formando na educação física, isso já se faz mais de 15 anos. Eu que trabalhei com você, né, trabalhei, fui o seu aluno, né, na faculdade e tive a oportunidade de estagiar em uma outra academia em que você era personal e me espelhava bastante, né, em você, e aí você veio me falar: "Ó Lucas, eu vou abrir uma academia, vai ter o processo seletivo, gostaria que você participasse". Eu falei assim: "Com certeza, eu quero muito, né, trabalhar com você, isso aí vai ser um prazer". Além de ser o seu aluno, né, eu quero ser também um companheiro seu, um colega seu de trabalho. E aí no mais ou menos dezembro de 2009, né, Isso. aconteceu a prova, né, no CAV, então assim, tinha muita gente concorrendo, né, para essa prova, e isso dá, pra gente também, uma ideia de que: "Nossa, eu tô estudando, tô me dedicando, tive que batalhar para entrar nessa equipe", né, então dá uma ideia de pertencimento, né, de alegria muito grande, né, ter conseguido essa vaga. Então no dia 2 de fevereiro de 2010 eu iniciei a minha carreira na Tecnofit, e aí a gente foi crescendo, se desenvolvendo, né, pela empresa, e aí ficou esse marco. A empresa se formou no dia 2 de fevereiro de 2010, no dia da minha formatura. Olha só, né, um marco, que você a primeira coisa que você vem à cabeça é isso, e diga-se de passagem, o Lucas era excelente aluno, né, eu estive professor universitário, tive o privilégio de ser professor dele, hoje é ele que me dá aula, né, então a gente tem aqui um cara que já era muito diferenciado dentro de sala de aula, né, e aí segue até a dica aí para quem é estudante de educação física, né, começa já dentro de sala de aula, e aí depois, fez a prova e veio a começar essa história junto com a gente, né.
Vamos dar mais um passo aqui na sua história, Lucas. Eu queria que você falasse o que te chamou mais atenção logo de cara, depois que você fez a prova, passou, teve, né, teve o treinamento, na cultura da empresa. O que te chamou mais atenção? Primeiro que era uma empresa que era coordenada, né, a direção e a coordenação eram 4 são, né, 4 Isso. educadores físicos, e aí tinha uma organização não só, com relação à parte do exercício, mas também de gerenciamento, geral. O que me chamou atenção foi os grupos de estudos que a gente, todo sábado a gente fazia de semana a semana, sem erro, a gente se reunia, fazia vários grupos de estudos, e era uma equipe que era muito unida, tinham vários professores, excelentes, estagiários excelentes, então estava todo mundo iniciando com aquela cultura de querer vencer, de querer prosperar e crescer, estava todo mundo iniciando. Então tinha muita garra, tinha muita união e parceria, e o grupo de estudos foi realmente algo, assim, muito diferencial naquela empresa, né, e ainda é. E aí a gente foi evoluindo, sempre aos sábados, tendo grupos de estudos, aí a gente ia fazer Fala pra galera que horas que era o grupo de estudo. grupo de estudos acontecia aos sábados, semanal, a gente não falhava, era 7 horas da manhã. 7 E horas da manhã. e geralmente todo mundo chegava ali na hora. Eram 4 por mês, religiosamente. Exatamente. Então, assim, aquilo ali deu uma ideia, assim, muito grande, né, de união da equipe, a equipe toda e qualquer dúvida, a equipe conversava, já se unia, tinha muito essa comunicação e união. Então acho isso chamou muito a minha atenção na época e a gente foi prosperando e crescendo, com outras questões que a gente vai falar um pouquinho mais à frente também. E você chegou a coordenar, né, o grupo de estudo durante um tempo, né, tomou mais à frente ali, né? É, a ideia começou comigo e com você, e aí depois com o tempo, né, eu acabei, no caso, ministrando mais grupos de estudos, aí depois veio o Renato também da Sítios, que Isso. hoje, né, tá Só bombando, saiu gente top de linha de lá. bacana, o Renato também começou, né, o Gustavo, o Guga também, ele estava ali no início, mas enfim, vários profissionais participaram, falaram, a gente não dava só a voz para o professor falar, a gente também dava a voz para o estagiário ir apresentar e se desenvolver, então era um grupo de estudos, que todo mundo aprendia com todos, seja com o professor, seja com o estagiário, seja com o coordenador, seja com o diretor. Era muita troca, né, cara? E assim, não tinha vaidade alguma, né? E ninguém com medo de falar, de errar e de testar. Era um ambiente muito rico de aprendizado e acho que isso fez um grande diferencial realmente, né, no crescimento. Falando em crescimento, eu queria que você dê continuidade nessa jornada profissional, né, falando para a galera quais foram os seus próximos passos ali dentro da empresa. Perfeito. Eu mais ou menos trabalhei por volta de 11 anos como professor da empresa, e dentro desses 11 anos como professor, eu também executei uma função de coordenador. Mas essa coordenação, inicialmente, eu era meio receoso se era para eu ser realmente o coordenador, até que vocês fizeram, uma avaliação com toda a equipe, avaliação 360 Isso. graus, se não me engano, chama isso, né? Essa avaliação de desempenho 360. 360, em que os colaboradores se autoavaliaram. Todos se avaliaram, né, davam uma nota de 0 a 10 com vários itens. E eu acabei sendo a pessoa com a maior nota, e diante disso vocês me chamaram para ser, coordenador e eu prontamente, topei juntamente com o Gustavo. E na época a gente estava Foi coordenando mesmo. na época já tinha virado Fibratech, Aham. já não era mais Tecnofit, né, já tinha acontecido a função, a junção, né, da fibra a fibra com a A Tecnofit, Tecnofit. e mais tarde com a Vida Ativa, né. Eu sei que hoje tá só o grupo Fibratech, né, atualmente, Isso. e aí a gente fez, essa junção, né, da Fibratech, e dentro dessa jornada de crescimento profissional, a gente, cresceu muito, teve a questão da coordenação, que eu fui coordenador juntamente com o Gustavo, e a gente ficou eu fiquei pelo menos 4 anos na coordenação, o Gustavo saiu antes e aí eu acabei assumindo a coordenação no âmbito geral, e depois eu fiquei só como coordenador da unidade Santo Antônio,
que é a Isso. Fibratec do centro. E dentro disso eu pude me desenvolver muito, teve vários, grupos de estudos, e e diante de vários grupos de estudos, a gente pôde, no caso, evoluir para um simpósio, que foi o Fibratech College. Eu acho que aí foi um grande marco dentro da empresa, eu puxei à frente, entre outros profissionais que tiveram a ideia, o Dudu, o Fábio começaram com essa ideia, eles que trouxeram. E eu tive a oportunidade de palestrar em 4 ou 5 Fibrastech College, e foi uma experiência, assim, única. O último, a gente uniu com a CITES, com o Renato, a gente conseguiu colocar mais de 200 pessoas Isso. na Estácio, então, assim, foi um evento muito bacana, fora outros eventos que hoje o Fibratech College ainda, no caso, organiza, né, chamando pessoas de renome nacional. Isso. Então, como que cresceu isso, e isso foi fantástico. Começamos com o Tecnofit College, menorzinho, que era muito composto pelos grupos de estudo, né, mas era uma universidade, corporativa, vamos dizer, onde a gente se preocupava em estender a formação do graduado e do graduando em educação física, para que a gente preparasse eles para o mercado de trabalho, não só para atender a Tecnofit, logo depois a Fibratec, mas também para melhorar a qualidade do profissional que estava sendo entregue ao mercado de trabalho. E aí isso cresce, né, quando vem para a Fibratec, vira o Fibratec College, e aí entram outros players que dão ainda mais força nisso, e aí lá se vão mais de 15 anos nessa brincadeira, vários eventos, né, e um detalhe, né, não tinha esse objetivo algum de ganhar R$ 1 com isso, era puro conhecimento, e todo mundo ali imbuído, né, nessa meta. Então trouxemos até expoentes nacionais, como você disse, e com valores irrisórios, né. O time, muitas vezes nem pagava nada ou pagava acho que R$ 25, era quase irrisório, e o profissional externo R$ 50, se eu não me engano. Fizemos vários eventos assim, o que contribuiu muito, né, para o cenário, principalmente regional, trazendo essa galera aqui para estar evoluindo em termos de conhecimento técnico e científico, que era o nosso grande objetivo na época, mas acabamos indo para o comportamental também, né. Bom, dentro dessa evolução, quais foram os maiores aprendizados, né, nesse período? Onde você sai, chega, faz uma seleção, adentra uma academia que está começando, e aí tem todos os seus desafios, e aí a academia começa a crescer, e aí você é praticamente indicado, intimado pelo próprio time, como uma referência, e aí assume uma cadeira que nem você tinha certeza que estava pronto para ela, né? Mas o time estava te pedindo isso, e lógico que eu também, na época, como gestor, conhecendo muito você, sabendo do seu potencial, também te incentivei nesse sentido. Eu queria que você falasse aí desses maiores aprendizados aí nesse período. O maior aprendizado foi como eu iria, no caso, liderar uma equipe em que eu era amigo de todos. Então, do nada, você de amigo, você vira, não me colocaria um superior, mas um gestor, né, desses meus colegas. Então isso foi desafiador, porque, a minha maior dificuldade era de dar um feedback negativo para uma pessoa. Até a gente conversava bastante Muito sobre sobre isso. isso. Você até chegou a me dar um livro para eu ler, cheguei a fazer vários cursos também, com fio, né, de liderança, que me ajudaram a nortear essas questões de feedback. Então eu era um cara, assim, que para eu dar um feedback negativo eu tinha que ser muito justo. Eu tinha que ver uma vez, ter certeza para a segunda, aí na hora que eu vi a terceira, realmente, aí não tem jeito. Aí, agora como que dar esse feedback? Então, geralmente a gente ia para um local mais apropriado e conversava com uma ideia não de colocar o negativo, mas construir, e ajudar essa pessoa a se desenvolver no ambiente de trabalho. Então isso foi desafiador, dar esses feedbacks. Eu acredito que eu consegui, melhorar isso. E no âmbito geral, eu acho que foi uma grande experiência, porque eu consegui aflorar ainda mais essa parte, de eu passar o conhecimento para as pessoas, que isso é uma coisa
que é minha. Que você sempre gostou, né, que você vibra com isso, seu olho brilha com isso, e aí Perfeito. Eu sempre, até hoje na profissão, eu aprendi muito com você também, quando você passa conhecimento, você vibra, né, você reverbera isso. sim, Então, sim. comigo não é diferente. Então, para eu pegar cada integrante da equipe e começar a abraçar a pessoa que está começando, ela ficava um mês antes treinando, passava por todos os equipamentos, aprendia a como corrigir uma pessoa, como abordar uma pessoa, a como mexer em todo o sistema. Então a gente tratava todo o estagiário que chegava com muito carinho, tinha os grupos de estudos também, para ir realmente colocar essa pessoa, no mercado de trabalho mais preparada. Foi Então construído todo um processo que hoje tem um nome bonito de onboarding, né, mas antes não se sabia desses nomes, não, ou esses nomes não estavam sendo ventilados ainda, mas a gente sabia que tinha que ter um processo para que um estágio saísse do ponto zero e a gente conseguisse evoluir essa pessoa até o ponto máximo que a gente gostaria de evoluir, entregando para ele o conhecimento, que era o nosso grande objetivo, né. E acho que você teve um mérito gigantesco nisso. Porque você era referência técnica, as pessoas olhavam para você, os olhinhos delas brilhavam, falavam: "Pô, eu quero ser igual a esse cara", né. Isso reverbera até hoje as pessoas falam sobre isso. E aí você tem um perfil comportamental também de dar a mão, de ajudar e de garantir que aquilo ia acontecer, você estava muito presente, então você carregou junto, e isso foi um diferencial. Aí, agora eu falando para você, sou muito grato por isso, da maneira como você abraçou a causa, como abraçou o desafio, mesmo às vezes, a gente tinha várias conversas de: "Pô, cara, mas é difícil", de às vezes dar o feedback, né, negativo e tal. A gente começou a trabalhar a questão do justo e necessário, né, lembra? E por e assim, acho que você foi brilhante nisso e não à toa, né, a gente formou muito profissional bom para o mercado, poderia aqui citar diversos nomes que eu vou convidar mais à frente para estar aqui, um deles é o Renato, né, da Cits, que você citou, mas a gente tem aí outros, né, Bruno Pasqualini, o João Armani, o Jonah, tem o Diego Marocolo, tem muita gente boa que saiu João daqui, Guilherme. João Guilherme, muita gente da antiga, atual, muita gente que saiu, pegou o ecossistema empreendedor, a vontade também de empreender, como você está empreendendo, fico muito feliz disso e porque eu sei que é uma barreira que você rompeu para arriscar, né? Porque empreender é arriscar. Então, fico feliz demais por isso e tenho a oportunidade aqui de ao vivo dar esse feedback pro Lucas. Dando sequência, já que a gente já passou pela sua entrada, pelos seus principais desafios, por esse cargo que você veio assumir, em que momento você percebeu que você queria seguir dentro da empresa e queria crescer dentro da empresa? E fala aí de uma oportunidade que só você e mais uma pessoa tiveram dentro da empresa até hoje. Além dos grupos de estudos que eu já citei, você chegou a assinar uma revista internacional de estudos científicos, Journal and Conditional Research. Isso. Então, naquela hora, eu falei: "Caramba, ele assinou essa revista, que privilégio", porque hoje naquela época era mais difícil ter É, acesso aos estudos, hoje é um pouco mais fácil, você tem outras ferramentas. Porém, você chegou assinando aquela revista, que era uma revista internacional com vários estudos de qualidade, assinou o Muscle in Motion também, que era é um um software, um né? software de análise de Anatomia, movimento, cinesiologia, biomecânica. e a gente conseguiu colocar isso nos grupos de estudos, pegar esses estudos, correlacionar isso com as nossas práticas, as nossas dúvidas. Isso foi um momento ali para mim ímpar, que me chamou muita atenção. Maneiro. Então, por que disso? Porque você, além de ser um excelente gestor, é educador físico, então você sabe da importância do estudo, além de ter sido e é um professor, Sim, mas foi um professor, da faculdade, então você sabe como ninguém que é importante essa questão do estudo contínuo. Então, quando você assinou a revista, foi, assim, fenomenal, e aí as coisas só foram crescendo em expoente, né, de grupos de estudos, a gente assina uma revista, super interessante, e depois a gente começa a desenvolver simpósios dentro da cidade, e depois trazer referências nacionais dentro de um crescimento exponencial que um grupo de estudos teve.
além, né, de multiplicar, várias empresas dentro de uma só, que iniciou tudo na Santo Antônio. Isso aí. E aí você teve uma oportunidade nessa jornada, né, que foi você e o Fernandinho, foram 2 pessoas que tiveram essa oportunidade. Fala sobre ela aí. Bem, a oportunidade que eu tive foi de me tornar sócio da empresa. Vocês me ofereceram, a sociedade, então aquilo também mexeu muito comigo. Vocês inspiraram, no livro, né, no Sonho Grande, e aquilo realmente, me chamou muita atenção, uma coisa que nunca passava por minha cabeça. Nossa, uma empresa desse gabarito tá me chamando para ser sócio, caramba, fantástico, é muito, muito legal. E aquilo ali foi, assim, um presente mesmo para mim, dentro do que eu vinha desempenhando, né, do que vocês acharam né, que fosse justo dentro daquela época, né, vocês, me chamaram. Então, assim, foi muito gratificante, foi muito legal. Só que, às vezes, na vida a gente segue alguns passos, não deu pra gente realmente seguir junto como sócio, mas, a gente hoje é uma amizade eterna e de muito agradecimento, né, por ela. Gratidão, seguimos, né, parceiros. E, foi uma oportunidade que foi dada realmente ao Lucas, por mérito, né, pela construção, pela doação. E eu queria justamente puxar isso, porque teve um ponto específico na nossa história, não sei se você se lembra, de uma determinada obra que a gen que a gente teve que fazer, e que era uma obra que tinha que fazer em 3 dias, e que simplesmente a galera da obra não apareceu, né, iam aparecer 5, apareceram somente 2. E aí, conta um pouco dessa história que marcou você, marcou a gente e também mostrou o quanto de sangue, suor e lágrimas você estava ali disposto. Não foi só você, tiveram outras pessoas. Eu estou dizendo você porque você é o entrevistado e porque você estava desde o início, né? E sempre foi assim, não foi só naquela ocasião que você estava com a gente, né? Então, por isso você recebeu essa proposta. Fala um pouco para a galera aí, essa curiosidade. Bem, a Tecnofit, ela iria passar por uma reforma, ela iria crescer o tamanho dela, e era um feriado, e a academia tinha que abrir terça ou quarta-feira, não me lembro exatamente o dia, mas era um sábado, e as pessoas que eram responsáveis pela obra, os pedreiros, não foram. Então você acabou chamando: "Ó, quem puder vir, né, po vem, porque a gente está precisando, senão a gente não vai conseguir abrir a academia a tempo". Eu falei assim: "Nossa, vamos embora, não, temos que colocar isso aí para frente, vamos construir, vamos a gente mesmo". E eu trabalhei como pedreiro, quebrando parede. Eu peguei um martelo, cara. Na hora que eu peguei aquele martelo, assim, isso eu posso falar do fundo do meu coração. É emocionante, porque, eh, eu, enquanto estive na empresa, eu posso falar que eu Entregou tudo, né, Zé? não fui uma pessoa que simplesmente trabalhou, eu fui um dono ali dentro, né, isso Sim. eu posso falar, que eu fui ali um dono ali dentro. Então, eu entreguei o coração ali naquele momento, né, que a gente pegou a marreta: "Vamos ter que entregar", batendo, quebrando, Derrubamos tudo, ensacamos, descemos, ensacamos, né, descemos, jogamos fora. Dia seguinte a gente foi lá para limpar, é uma poeira que não não acabava acaba mais, nunca. e a gente pegava, passava pano, limpava, enfim, só sei que naquele final de semana de feriado foi, assim, uns 3, 4 dias vivendo É intensamente intenso. aquela obra, né, aquele crescimento. E aí na quarta-feira, no dia seguinte, que a obra tinha que estar pronta, a gente conseguiu e entregou a academia num espaço amplo, bem cuidada, limpa É, e foi pronta foi muito para os gratificante. clientes. E, assim, olhando o que mais foi emocionante nesse ponto foi olhar para a cara de todo mundo que estava lá e todo mundo assim: "Pô, ficou um puta resultado, isso aqui que a gente fez", né. Pô, realmente esse dia foi um dia intenso, peculiar, mas que se a gente já tinha um time unido ali, o time acho que uniu ainda mais, né, em direção dos propósitos que a gente tinha. Todo mundo entendendo o que estava em jogo ali, a questão da excelência o tempo todo, que foi o nosso primeiro slogan, antes mesmo de a gente estar focando em fazer a melhor hora do seu dia, a gente tinha um propósito conosco de
vamos entregar, vamos buscar a excelência o tempo todo. A gente sabe que ela anda e a gente tem que andar atrás dela, mas a gente vai ter esse propósito que foi até aquelas reuniões do jeito Disney de fazer as coisas que a gente trabalhou, né, a experiência, a excelência. Esse dia foi realmente, assim, impecável mesmo. Bom, então, resumindo para vocês, o Lucas faz uma prova, começa no seu primeiro dia de formado dentro da academia, entrega tudo, né? Sangue, suor e lágrimas, entrega toda a competência, tem a oportunidade, participa dos grupos de estudo, tem a oportunidade de virar coordenador técnico, assume esse desafio, faz uma excelente coordenação técnica geral, depois de unidade, porque, né, como você falou, foi geral para depois vir só para uma unidade, então o desafio começou maior, depois que foi ajustando. Entra no college, faz o college junto com a gente, pega na marreta, derruba tudo, né? Trabalha de pedreiro, nenhum demérito, mas né, não era comum para a gente, então foi ali uma entrega acima realmente do que a gente estava ali disposto no início. Vê a coisa crescendo e tem a chance de ser sócio, né? E os anos vão passando. Então, eu queria que você, olhando para trás nessa jornada, que você enumerasse aí quais foram os pontos principais que hoje você, com a maturidade que você tem hoje, você consegue identificar que foram essenciais, tanto de comportamento, para que você conseguisse crescer dentro da empresa, conquistar o que você conquistou, o respeito de todos e chegasse no nível que você se encontra hoje aí dentro do mercado de trabalho também. Eu acho que foi a questão da excelência o tempo todo, e eu não queria só trabalhar, eu queria me doar. Eu me doava. Na hora que eu entrava no salão de musculação, eu não olhava para o celular, eu não queria saber de WhatsApp, eu queria saber do trabalho. Estava o tempo todo focado em atender o maior número de pessoas possíveis dentro da minha limitação. Então, guardava peso o tempo todo, tendo que fazer alguma coisa, conversando com o cliente, tentando conhecer um pouquinho mais a particularidade de cada cliente, ajudando e muito nos pesos livres. Isso a gente tinha um Padrão, né? treinamento, um padrão de sistematização mesmo, de estar toda hora indo lá nos pesos livres, ajudar as pessoas, ir no aeróbio, né, construindo treinos, novos, também no aeróbio, né, focado na escala de percepção do esforço. Então, eu não queria estar ali só para trabalhar, era uma pessoa que era um dono ali, como se fosse um dono trabalhando dentro da empresa e dando o seu máximo. Então eu posso dizer que quando eu estive lá, eu dei meu máximo, meu olhar era não só de uma pessoa que trabalha, mas de um dono realmente dentro do trabalho. Segue a dica aí, né? Cabeça de dono, não só no pensamento, mas nas ações, né? Que a gente tem uma brincadeira que um chama o outro de Zé. Então ele me chama de Zé Rogério, eu chamo ele de Zé Lucas e o Zé ficou. São muitos anos aí juntos, né? Trabalhando juntos, a gente tem essa intimidade aí para brincar um com o outro. Bom, você teve um mentor ou colega que te inspirou e te deu um empurrão importante nesse caminho? Foi você, É, com certeza. Além de você ter sido o meu professor quando eu era estagiário, além de você ter me oferecido, dado a oportunidade de trabalhar na sua empresa, na verdade eu tive que fazer a prova para passar, né, não foi uma coisa assim, ah, né, você não entrou pela janela, não, né? não entrei pela janela, teve um mérito para realmente poder entrar. Mas de fato você facilitou todo esse processo, você foi meu professor, depois você me orientou na gestão da academia, porque quem era o diretor e coordenador, né, enquanto não tinha um coordenador de fato, era você, então ali já estava me espelhando em você, os cursos que você me indicou, do fio, de programação neurolinguística, tudo isso me ajudou, os livros que você me deu. Então, realmente você foi um exemplo, né. Além de ter feito mestrado e ser um cara, além da gestão, um cara muito técnico na área da educação física. Então, você me ajudou muito, você foi o meu mentor, com certeza. Ó, que isso, hein? Ó, isso não foi combinado, não. Por mais que isso vale para quem está do outro lado também, né? O papel que a gente tem na vida das pessoas. Porque
eu faço isso de maneira, assim, natural, porque eu amo a profissão, não é à toa que a gente empreendeu na área, que a gente queria entregar isso, o que o exercício faz transformando a vida das pessoas para o máximo de pessoas possível e com qualidade. Eu lembro na inauguração da academia, o o Zé, falar do Zé, o Zé com a prancheta na mão, não tinha ainda aplicativo, naquela época não tinha nada disso. E passando, às vezes, 3, 4 testes de carga, com 2 lápis, né, uma caneta e um lápis em cada atrás de cada orelha, assim, e dando conta do recado, né. E numa academia que era tudo em 400 metros quadrados, né, você pensa, você tinha sala de musculação, spinning, vestiário, sala de avaliação, sala de pilates, sala de coletivo, sala de spinning em 400 metros quadrados. Hoje isso é impensável praticamente, né. E chegamos a ter, né, dentro dessa academia, praticamente mil clientes ali ativos, e só que o time tinha realmente ali, essa briga pela excelência, e por mais que em determinados horários estava cheio, o time estava ali junto, era um cheio gostoso, né, não deixava ser um cheio que incomodasse e tal, muito perto das pessoas, muita amizade saiu disso, né, não com os próprios clientes também, né. Então acho que isso foi muito bacana. E aí, olhando, qual a diferença que você vê do profissional que começou lá atrás e o profissional quando saiu da empresa? Quando você tomou a decisão, fala um pouco, pessoal, a decisão da saída, como que foi para eles entenderem, e qual a diferença que você viu assim, pô, eu entrei assim e eu tô saindo assim. Com relação à saída, foi na época da pandemia, né, quando estava finalizando a pandemia e a Fibratech ia mudar da Rua Santo Antônio para Oscar Vidal, aí realmente 19, 2019, né? 2019, eu estava ainda trabalhando no time, mas eu realmente saí no final da pandemia, quando estava começando a abrir, a Fibratech do da 21, da né? Oscar Vidal, 2021. Então ali foi realmente onde eu saí. Comecei em 2010 e saí em 2021, 11 anos. Isso aí. Eh, Aquela pessoa que iniciou era uma pessoa que tinha muita vontade de conhecimento. Hoje isso, tá muito mais aflorado e eu me coloco como um cara, mais técnico, tem mais conhecimento científico. Ali eu era muito novo, muito imaturo, né, para algumas coisas também de conhecimento científico. Hoje eu já tenho um olhar um pouco mais amplo nessa questão. Para eu lidar com as pessoas, como eu tive um cargo de liderança, hoje eu sei lidar melhor com as pessoas, eu aceito as diversas limitações e também, no caso, pontos positivos das pessoas, né, eu sei reconhecer essas questões e saber lidar com isso. Então, eu acho que eu sou uma pessoa bem mais equilibrada, eu aprendi que eu era um cara conforme antes da coordenação, muito focado na regra, e depois da coordenação me tornei um cara mais influente, né, de ajudar pessoas. Então isso também prosperou, né, para o meu novo trabalho, né, que tá eu e o Hugo atualmente no Portal Sinapse. Iniciou com o Bruno Pasqualini, com o Diego Braga, atualmente Uhum. estamos eu e o Hugo Alves, Bruno é outro que tem que vir aqui também, né, com que é certeza. da nossa safra aí. Então, disso que eu aprendi na empresa, eu trouxe para o Portal Sinapse, que é o conhecimento junto com a influência, né, de você passar o conhecimento, de você não ter medo de passar, de você estar ajudando pessoas que você nem conhece, que vêm com dúvidas e você tem o maior prazer de tirar. Isso eu posso falar, todas as pessoas que vêm me perguntando, eu respondo com maior alegria, eu mando áudio para as pessoas, pessoas que eu nunca nem vi na minha vida, então eu acho que a Fibratech me trouxe isso muito mais aflorado, essa questão do conhecimento com mais propriedade e também passar, né, o conhecimento para as pessoas, que aí vem da influência que eu desenvolvi na empresa. E o cuidado ao passar um conhecimento científico. Hoje mesmo eu vou falar de um post que o exercício ele não traz benefícios para a dor na parte lateral do cotovelo com base em 3 estudos. Então a gente tem que ter muita responsabilidade para trazer essa informação. Então, acessei 3 meta-análises para chegar nessa conclusão.
Lógico que a ciência é dinâmica, né, pode chegar outros estudos e falar que realmente não é bem assim, isso pode mudar. Mas hoje é isso, então você tem que ter muita responsabilidade para passar essa informação. Essa curadoria, né, que é essencial ser feita, muita gente também, para quem está do outro lado, acha que o educador físico não estuda, né? E pelo contrário, né? Ele estuda aí demais, né? A gente sabe que nos últimos 15 anos o que se produziu em ciência dentro da educação física é, se bobear, é igual ou até maior em algumas áreas da medicina, né? E não sou eu que estou dizendo isso, né? São os trabalhos que saem, né? E trazer essa curadoria e com qualidade de informação para quem está aí do outro lado, eu acho que isso é um trabalho maravilhoso que você já fazia com o time e agora com um portal você está podendo atingir ainda mais pessoas dentro do seu propósito. Não, eu estava dizendo que a gente não tem ideia da responsabilidade que a gente tem, né? Às vezes a gente faz as coisas intuitivamente, né? Estudar, entregar o melhor para o time e tal, e o impacto que você está tendo na vida daquela pessoa, como você falou, que eu fui uma referência para você, você foi referência para diversas pessoas que até hoje me falam sobre isso, né? Sentem Sim, saudade de serem coordenados por você, por essa entrega, por esse cuidado que você tinha na época, e agora vão poder, através do portal Sinapse, estar acompanhando toda essa produção de conhecimento, essa curadoria, esse cuidado que você tem para entregar para as pessoas. Você podia passar, pra galera, o que para você vê hoje dentro do mercado de hoje, o mercado mudou demais da conta, né, tá muito diferente. Quais são as principais mudanças que você viu? E para o profissional que está como estagiário hoje, dê 3 dicas fundamentais para que ele se torne um profissional de sucesso. E para o cara que já é formado, também, dê a direção de como se tornar um personal de sucesso. Eu acho que você tem canja para falar sobre isso. perfeito. Tem que ter propósito. Esse é o principal ponto. Você tem que gostar daquilo que você faz, você tem que gostar de pessoas, você tem que entregar ali tudo para a pessoa, dentro do que ela necessita. Realmente estudar quem é essa pessoa, no caso, fazer um estudo bem aprofundado dela e realmente gostar de pessoas, ter um propósito com relação a isso. Então, isso é um ponto muito importante. Se eu fosse falar 3 questões que são importantes para o profissional, tenha o propósito, a segunda questão, nunca pare de estudar e tenha humildade. Porque se você tem humildade, você está sempre aprendendo e crescendo. Eu até hoje aprendo. Eu posso aprender com você, com um estagiário, com outro professor. Então, a humildade é uma essência que é muito importante a gente, vivenciar. Saber ouvir, saber escutar. Então, humildade também é muito importante. E tem uma outra questão que eu vou adicionar, é ter persistência, que hoje eu vejo muito os profissionais ou estagiários, não estou falando só no âmbito da educação física, no âmbito geral. As pessoas começam com um foco, um objetivo, e depois de 6 meses: "Ah, isso não é para mim não, agora eu vou fazer outra coisa". "Ah, eu vou fazer isso aqui agora". Aí vai, daqui 6 meses: "Ah, isso não é para mim não". Então não tem foco. Então a persistência é importante. Humildade, persistência, conhecimento, sempre atualizado, que aí você vai longe. Porque se você quer, abrir um negócio, se você quer prosperar no seu negócio, você tem que ter persistência. Eh, eu acho que tem vários estudos que você pode falar melhor que eu, que várias pessoas antes do negócio dela prosperar, vários, negócios dessa pessoa, às vezes, pode vir a quebrar. Uhum. Então tem várias pessoas que quebraram o seu negócio várias vezes, mas elas tiveram sempre a persistência de manter, de tentar e chegar uma hora, né, que ela vai conseguir, ela vai prosperar. Então, atualmente está eu e o Hugo, né, no portal Sinapse, a gente tem um objetivo, a gente tem que ter uma persistência grande de manter sempre estudos novos, sempre estar ali focado em fazer, em atender as pessoas que estão, nos acompanhando. Então, se a gente não tiver foco, a gente vai acabar abandonando o Instagram. Não, nosso objetivo é maior, a gente tem um objetivo, de estar montando um aplicativo de exercício físico,
Então, a gente não vai abandonar isso, a gente vai desenvolver esse processo, vai atender cada vez mais pessoas, e é isso, é foco, persistência, humildade, conhecimento, né, que vai longe. Segue a dica aí, né? E dentro do que você falou, acho que uma tradução do que você falou é resiliência também, né? Né? A capacidade de adaptabilidade, né? Mais duas para a gente fechar, pode ser? Rápido. Quais são seus planos e sonhos daqui para frente? No caso, eu acabei de citar uma questão, a questão do aplicativo, eu quero, tá eu e o Hugo nesse processo, no Portal Sinapse, a gente está desenvolvendo um aplicativo de exercício físico, a gente quer fazer com que esse aplicativo cresça primeiramente em termos regionais, depois nacionais e quem sabe internacionais. Muito Esse legal. é um foco. Da Fibratech para o mundo. E a última, o que que você gostaria de dizer para quem está ouvindo e pensa em trabalhar aqui na Fibratech? É uma excelente oportunidade, uma empresa que preza pela qualidade ao cliente, então você vai estar, no caso, melhorando muito essa questão de atendimento, vai aprender muito sobre gestão de pessoas, gestão no âmbito geral, e vai se desenvolver muito, tecnicamente também. Então, uma excelente oportunidade para crescimento, pessoal e profissional também. Excelente. A gente vai encerrando aqui o Papo de Fibra com o Lucas. Queria agradecer, né? Acho que deu para entender o quanto esse cara busca excelência desde o princípio, os degraus que ele foi galgando ali, entregando sempre o máximo dele, como ele frisou, o quanto ele teve que aprender sobre pessoas, sobre gente, para conseguir entregar o principal produto ou serviço dele, que é o exercício bem orientado, né? O quanto que a empresa participou disso nesse crescimento, nesse desenvolvimento dele, o quanto que, de certa forma, ele foi mordido pelo empreendedorismo dentro da empresa e hoje empreende e vai da Fibratech para o mundo. E deixou a dica para você que quer trabalhar conosco na Fibratech, né? E passou alguns valores que a empresa tem muito forte. O principal deles é a humildade, porque a gente não sabe de nada, beleza? Mas antes de encerrar, eu queria falar aqui, entregar alguns brindes, porque nada disso aqui seria possível se a gente não tivesse parceiros que chega junto, que acredita no papel, né, que o Papo de Fibra tem em entregar conteúdo de alta qualidade para quem está aí do outro lado da telinha, seja em qualquer momento que esteja vendo, né? Então, a gente está aqui com o primeiro brinde, que é um MagSafe do link do iPhone. Então, graças a eles, a gente está conseguindo, tá dando pontapé inicial no nosso papo de fibra, e aí você ganhou um brinde aí. A gente tem também um Gift Life da Empório Life, parceiraça nossa, que inclusive, ó, vocês não estão vendo ali, ou estão vendo, nosso lanche está garantido, né? E a gente não sai da dieta. E uma meia, um par de meias da Hawk. Então, Lucas, muito obrigado pela sua presença, tá? Sem você também nada disso seria possível. Aproveite, né, os brindes dos nossos parceiros e eu espero que você volte aqui, mas para a gente estar falando em um outro quadro, né, sobre parte mais técnica. Lógico que a gente vai tentar trazer isso de uma maneira mais light, traduzida, né, vamos dizer, do científico para o leigo, para que todo mundo consiga utilizar no seu dia a dia, mas eu quero você de volta aqui para a gente estar falando sobre assuntos como treinamento de força, treinamento e prevenção de lesões, né? E outros assuntos que, como é muito conteúdo, tem muita coisa para falar. Show, meu irmão? Eu agradeço, Muito obrigado. eu agradeço, obrigado ao Papo Fibra, obrigado aos colaboradores, que garantiram esses presentes. Obrigado a todos aí pela participação. Eu agradeço aí de coração, foi um prazer. Fique ligado porque o Papo de Fibra está apenas começando, vem muito conteúdo por aí, ok? A gente se vê mais à frente.